Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem impactante. Eu quero mostrar para vocês uma coisa dentro da teologia cristã. Eu queria fazer uma pergunta para você. O judeu, ou os judeus, foram amaldiçoados? Sim ou não? Vamos ler um texto para que nós possamos entender de onde o cristianismo tirou isso aqui, tá? Quando Pilatos estava julgando Yeshua, tá? Pilatos, então, naquela coisa dele querer soltar Yeshua e ao mesmo tempo o povo não queria. Então, Pilatos, em Mateus 27, 24, diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. Qual foi a resposta do povo? Capítulo 27, verso 25 diz assim: e respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tem uma outra versão que diz sobre os nossos descendentes. A teologia cristã, ela pega essa frase e diz assim: tá vendo? Os judeus foram amaldiçoados. Os judeus, eles pediram que o sangue de Yeshua caísse sobre eles, então eles foram amaldiçoados e até hoje eles estão amaldiçoados, é um povo maldito. Por isso, nós que somos a igreja, substituímos Israel e a bênção agora está conosco. Será? Olha a conclusão que a teologia cristã chegou ao ler esse verso. Bem, quando a gente lê isso dentro de um contexto judaico, nós vamos ter um outro entendimento. Mas, antes disso, nós precisamos voltar lá para o Tanakh, a Torá, o que vocês conhecem como Velho Testamento, para a gente entender o que acontecia com alguém quando o sangue era derramado. Então vamos entender isso aqui agora, tá? Quando um homem pecava, ele tinha que levar um animal para que através do sangue daquele animal o seu pecado fosse perdoado. Bem, isso é uma coisa muito óbvia. E aí, o pecador, ele saía da presença do sacerdote livre do pecado, livre do peso, da culpa, que ele não precisava mais ter culpa, e ele saía dali purificado, porque um animal tinha morrido no lugar dele. O sangue daquele animal purificava a vida do pecador. Ora, isso é uma coisa muito óbvia na Torá. Mas aí, algumas pessoas vão dizer assim: ah, Rabino, o senhor está usando a Torá. Nós estamos falando da Brit Hadashah. O senhor não pode usar a Torá para justificar o que está na Brit Hadashah. Eu posso. Mas eu gostaria de mostrar para você algumas outras coisas. Lembrando que Yeshua, ele veio para nos trazer a salvação. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: Yeshua veio salvar quem? É uma boa pergunta. Uma pergunta que precisa de uma resposta. E é interessante, irmãos, que Yeshua, num primeiro momento do seu ministério, ele começa o seu ministério, ele começa a pregar na Galileia, vai descendo até chegar em Jerusalém, prega em Jerusalém, sai, roda o país inteiro anunciando as boas novas. E aí, o que acontece? Yeshua, num determinado momento, ele diz assim: eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então ele veio para salvar o judeu. Ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi dos chineses, dos americanos, dos ingleses, dos espanhóis. Ele veio buscar o povo de Israel. E uma outra coisa que ocorre, que nós precisamos prestar atenção, é que quando ele envia os seus discípulos de dois em dois, ele diz o seguinte: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque Israel é o alvo da salvação através de Yeshua. Mas a teologia cristã disse: não, o judeu foi amaldiçoado, agora o direito é nosso. Nós não vamos discutir essa questão de quem tem direito a quê, até porque acredito que nós podemos falar sobre isso numa ocasião posterior. Mas agora eu gostaria de mostrar uma coisa para você. Quando eu pego, por exemplo, os escritos de um outro rabino, chamado Shaul, que você conhece como Paulo, ele diz algumas coisas que são muito impressionantes. E eu preciso mostrar para você aqui, antes de te revelar qual é a verdadeira interpretação desses versículos de Mateus. Shaul diz assim em Romanos, capítulo 3, verso 25, ele diz assim: ao qual Elohim fez um assento de misericórdia pela fé no seu sangue, para mostrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência do Eterno. Então, quando ele fala sobre isso, ele está falando da redenção que vem através do sangue de Yeshua. E ele diz que a remissão vem pela fé do sangue de Yeshua. Mas, como a gente não fica feliz só com um versículo, lá em Romanos capítulo 5, verso 9, ele continua e diz assim: logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos por ele, pelo sangue, salvos da ira. Então, Shaul está dizendo para os judeus messiânicos lá de Roma essas verdades. Ele está explicando que o sangue de Yeshua, ele está trazendo justiça para a remissão dos pecados, e agora ele está dizendo o seguinte: essa justiça vai salvar você da ira do Eterno, através do sangue de Yeshua. Mas será que isso aqui é suficiente para a gente poder entender? Vamos ver Efésios 1:7, que diz assim, falando de Yeshua: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, eu, você e toda a humanidade fomos remidos pelo sangue de Yeshua. Óbvio. Shaul está dizendo isso aqui mais uma vez para a gente, só que agora para os irmãos da congregação de Éfeso. Quando ele vai lá para Colossos, e ele deixa uma carta para os irmãos, ele manda uma carta para os irmãos, lá no capítulo 1, verso 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Falando novamente de Yeshua. Nós temos então redenção, que é salvação, e a remissão dos pecados. Os meus pecados e os seus são perdoados pelo sangue de Yeshua. Aí, nós vamos continuar analisando só mais alguns versos antes de eu entrar nessa questão. Porque é importante, irmãos, nós entendermos isso aqui, tá? Aí eu gostaria de mostrar para você agora Pedro falando sobre isso, tá? Vamos ler 1 Pedro 1, 18 e 19. Ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição
recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Machia, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nosso querido irmão Kefa, o Pedro, está dizendo que eu e você fomos resgatados por um sangue puro, incontaminado, do Machia. Olha que coisa linda! Então, o sangue de Yeshua, para mim e para você, ele atuou como um veículo de redenção, salvação, perdão dos pecados, libertação. O sangue de Yeshua fez tudo isso comigo e com você. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta. O Eterno usa dois padrões diferentes? Ou ele tem um padrão que ele estabeleceu já na eternidade até os nossos dias? Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que há um só padrão. E sendo assim, esse padrão mostra uma coisa pra gente. Se para mim e para você, o sangue de Yeshua trouxe perdão, salvação, redenção e libertação, quando aqueles judeus, no momento que Yeshua estava sendo condenado definitivamente, ia para o Gólgota, pedem para que o sangue de Yeshua venha sobre eles e sobre os seus descendentes, o que eles estavam dizendo de fato e de verdade. Você já deve ter uma ideia, mas eu vou clarear isso para você bastante agora. Ali, irmãos, houve um momento de, digamos assim, lucidez, em que o Espírito Santo colocou na boca da multidão aquelas palavras. Por quê? Quando eles disseram aquilo, vou ler de novo para você, para a gente não se enganar. Diz assim: o seu sangue, falando de Yeshua, caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Quando a multidão disse isso, eles estavam pedindo que a redenção, que a salvação, que a libertação que há no sangue deste justo venha sobre nós e sobre os nossos descendentes. Agora eu faço para você uma pergunta. Cadê a maldição? Onde está a maldição que a teologia cristã prega e diz que esse versículo trouxe sobre os judeus? Não há maldição. Há um pedido de forma profética para que a salvação através de Yeshua alcance a eles e aos seus descendentes. Quando eu, irmãos, começo a ler a Bíblia de forma mais consciente, com um olhar diferenciado, eu começo a entender algumas coisas. Vamos lá então. O que acontece depois da morte e da ascensão de Yeshua? Acontece que eles saem de Pessa, Yeshua morre em Pessa, e eles têm aquele período todo até Shavuot. Em Shavuot, o que ocorreu? Nós temos centenas de pessoas recebendo Yeshua numa festa de Shavuot. Ou seja, a salvação que eles pediram começou a invadir Jerusalém. A redenção que eles pediram começou a invadir Jerusalém. O perdão através do sangue de Yeshua que eles pediram estava agora presente em Jerusalém. E você vai perceber uma coisa muito linda. Veja o tratar do Eterno como ele é. O Espírito Santo levou pessoas de todo o Império Romano, judeus, observantes, crentes, para celebrarem a festa de Shavuot. E, no momento da celebração, o Espírito do Eterno cai sobre eles, cumprindo uma profecia de Joel, capítulo 2. E
Kefa, o nosso querido Pedro, ele vai fazer um pequeno discurso, ele faz um resumo do resumo do resumo da vida de Yeshua. E aquelas pessoas, elas querem a salvação, eles perguntam, o que eu preciso fazer? E eles recebem Yeshua, naquele momento tem uma grande colheita, mas não são de pessoas só de Jerusalém, elas estão no Império Romano todo. E o que vai ocorrer? A mensagem da salvação está sendo levada para todo o Império Romano. Aleluia! Depois disso, se desencadeia uma onda de salvação em Israel. Logo depois do capítulo 3 de Atos, Kefa e Yohanan, Pedro e João vão ao templo orar. E tem um paralítico na porta, e você conhece a história. Ali há um mover do eterno, trazendo salvação, trazendo cura para um paralítico, e eles anunciam a palavra do eterno. Depois eles vão ser presos pelos sacerdotes, vão ser intimados a não falarem sobre o nome de Yeshua, mas não vai adiantar, porque eles vão continuar pregando. E de repente um homem, um rabino é chamado, e ele recebe cartas do Sanhedrin, do Sinédrio, para ele ir fora de Israel, para prender aqueles irmãos da seita que eles chamam de messiânicos. Aqueles que eram crentes em Yeshua, só que no caminho, antes de Shaul chegar a Damasco, Yeshua se encontra com ele, e há uma transformação na vida daquele homem. E o que acontece agora? Mais um sendo salvo. E aquele homem se transforma num divulgador da palavra de Yeshua. E ele começa a anunciar Yeshua por onde ele passa. E começa a haver salvação, salvação, salvação. Pessoas são curadas. Uma onda gloriosa de salvação invadiu Israel e o Império Romano por causa das palavras dos judeus diante de Yeshua, que foram: o seu sangue caia sobre nós e os nossos descendentes. O que eles pediram estava acontecendo. Aleluia! Oh, Baruch Hashem! E Shaul agora prega em todos os lugares do Império Romano, até chegar em Roma. E anunciar para a guarda pretoriana. Cada vez que um guarda ia tomar conta de Shaul para ele não fugir, Shaul pregava para ele e o homem se convertia. Veja bem, irmãos, eu queria que você percebesse, por favor, o erro que a teologia cristã cometeu. Colocar o judeu como um povo amaldiçoado. Aqueles homens, na realidade, estavam pedindo a própria salvação. Eles estavam vendo a salvação diante de si. Tanto que eles dizem aqui, que eles Pilatos diz que aquele era um homem justo. Pilatos reconhece Yeshua como um justo. E agora aqueles homens da nação de Israel pedem que o seu sangue caia sobre eles. E eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Eu peço ao meu querido Mashiach Yeshua que o seu sangue caia sobre mim, sobre a minha descendência e sobre todos aqueles que desejam a salvação. Porque esse sangue vai trazer cura, vai trazer libertação, vai trazer salvação, vai quebrar cadeias. Era uma maldição? Não. Era uma bênção. Aleluia. E agora o povo de Israel tem a oportunidade de receber Yeshua. O que não aconteceu enquanto ele estava vivo. Após a sua morte começou uma grande colheita. Naquela festa de Shavuot iniciou-se uma colheita, ela nunca parou. Almas estão sendo salvas todos os dias. Todos os dias pessoas se rendem a Yeshua. O desejo do meu coração é que cada vez mais pessoas se rendam a Yeshua. Cada vez mais pessoas encontrem o Mashiach.
e possam caminhar na presença do Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele. Houve uma maldição? Não. Houve um pedido de socorro que saiu da alma daqueles homens. Um pedido inconsciente, mas que saiu da alma deles, clamando por salvação. O Eterno ouviu, atendeu, e hoje nós somos frutos daquele sangue que foi derramado e daquele clamor do povo de Israel que diz: caia sobre nós e sobre os nossos descendentes o sangue deste justo. Baruch Hashem. Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe esse vídeo para todos os seus amigos. Te vejo no próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshim Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém.